O plenário do Tribunal Superior Eleitoral analisa hoje um pedido de suspensão do porte de armas nos dias das eleições deste ano. A Corte vai analisar uma consulta apresentada por parlamentares da oposição no início de julho que pedem a proibição da circulação de pessoas portando armas, inclusive na entrada dos locais de votação e sessões eleitorais nos dias 2 e 30 de outubro, datas do primeiro e do segundo turno. O relator é o ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente do TSE. Para falar sobre esse assunto, nós vamos agora nos conectar a Brasília, direto de Brasília, a Camila Andrade. Ela acompanha esse assunto. Camila, no entanto, essa sessão, na verdade, os resultados dessa sessão serão conhecidos apenas lá no comecinho da noite, né, a partir das 7 horas. Mas o que se fala nos bastidores aí? Qual a tendência? Depois do celular é a vez das armas fora das eleições? Boa tarde. Perdi ali o finzinho da sua fala, mas vamos lá, Escola, acho que eu entendi. Olha, apesar da gente ter que aguardar ainda para ver o resultado, então, do placar aí dos ministros, como eles devem votar, já há sim uma expectativa que eu já se imagina qual deve ser o resultado, porque vamos nos lembrar que na quinta-feira passada, dia 25, já houve uma decisão em relação a restringir o uso do celular na cabine de votação. Então, o que se espera é que a gente também tem uma decisão para essa restrição do uso de armas, ou seja, que aquela decisão da semana passada tenha sido apenas um indicativo já do que viria em relação a esse porte de armas. Vale lembrar que essa era uma discussão que já existia, já se levantava essa possibilidade, não só esse pedido dos parlamentares de oposição, que é o que está sendo analisado agora, mas haviam outros já que tinham entrado na pauta de discussão aqui em Brasília, mas isso ganhou muito mais força em julho, justamente por conta do episódio aí no Paraná, em que um militante do PT acabou sendo morto por um militante do Bolsonaro. Então, portanto, esse clima de acirramento que a gente tem, muito mais nessas eleições do que em eleições anteriores, esse clima de polarização no país, traz uma preocupação em relação à segurança pública. A gente já viu isso em relação à segurança dos próprios candidatos à presidência, que tiveram um reforço aí nos seus esquemas de segurança, e a gente também vê essa preocupação em relação aos eleitores. Então, isso seria uma forma de evitar que a gente tenha casos de violência por todo o país. Mas o que também é importante destacar é que o Tribunal Superior Eleitoral não tem o poder de regulamentar, ou seja, de criar normas, leis, e sim de dar uma resposta ali no sentido de interpretação da lei, né? Como que essas leis que já existem, elas podem ser interpretadas. E o que diz o Código Eleitoral? Que a Força Armada conservar-se-á a 100 metros da sessão eleitoral e não poderá aproximar-se do local de votação ou nele penetrar sem ordem do presidente da mesa. Então, portanto, com base nesse aspecto aqui, nesse ponto em específico do nosso Código Eleitoral, é possível que os ministros, e é isso que se imagina aqui em Brasília, acabem também restringindo esse porte de arma nos dias de votação, em especial para os CACs. Inclusive, outro ponto importante que vale a gente destacar para fazer aqui essa previsão, digamos assim, é que assim que assumiu o comando, a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o presidente, o Alexandre de Moraes, ele fez uma reunião que até então a gente não tinha notícias, nunca tinha acontecido, com a Polícia Militar, justamente para discutir essa questão do porte de armas. Então é possível que a gente tenha essa decisão favorável ainda hoje, viu, Escola? Tá aí a Camila Andrade, direto de Brasília, com essas informações. Camila, vou pedir para você aguardar aí um pouquinho, mas, Mark, é mais uma decisão que vai mexer com o brio do eleitor, mas, no meu ponto de vista, eu já acho um pouco mais plausível você proibir, ou pelo menos travar um pouquinho essa questão das armas no dia das eleições, que é o celular, né? É isso, veja, não é lugar de arma a urna eleitoral, obviamente, né? O problema, mais uma vez, a forma com que essas medidas são tomadas. A comunicação me parece um tanto quanto exagerada, essas decisões, aí a oposição pediu e o TSE vai discutir, se dá uma dimensão para um problema que não existe. A impressão que eu tenho quando vejo isso é que nós vivemos o início de uma guerra civil e não está acontecendo isso no Brasil, ou pelo menos eu vivo em outro país. Algumas pessoas têm esse medo, né, meio neurótico, de que alguma coisa vai acontecer lá, que alguém vai dar um golpe de Estado, enfim. Mas são medos. Não há fatos sobre isso. Tem muitos discursos, tem grupos isolados que até falam besteiras, mas não há um golpe em curso no Brasil, não há um início de guerra civil no Brasil.
né? E se tenta dar essa dimensão que favorece uma das narrativas aí de um dos lados. É isso que incomoda. Agora, claro, ninguém tem que ir armado para a urna, e eu acho que as pessoas nem querem isso, viu, Escola? Acho que é bastante plausível que não tem que levar arma para a urna. Até porque quem é CAC sabe que em tese só pode se deslocar com armamento para ir atirar no clube de tiro. A lei fala isso. Então você veja, a lei já prevê, Escola, que quem tiver com arma na urna vai ser punido, porque não pode tacar arma ali. Ele só pode tirar arma de casa pro clube de tiro e vice-versa. Então não pode estar ali. Mas aí criam mais uma regra para dar esse ânimo, né? Para endossar uma narrativa que não é verdadeira. Ô Camila, só pra gente finalizar com você aí em Brasília, nesse seu dia a dia aí na capital federal, você já viu algum tipo de manifestação, algum calor popular, pelo menos na frente ou do TSE ou do STF nesses últimos dias, depois de todas essas decisões, como o Mike disse aí, algumas até consideradas arbitrárias? Não, o clima aqui em Brasília, pelo menos nos últimos dias, está mais tranquilo, até porque a gente até comentou isso há alguns dias atrás, né? A gente tem um esvaziamento da política de um modo geral aqui na capital. A gente teve a retomada ontem de sessões ali na Câmara dos Deputados, deve haver também no Senado, mas ainda assim esses parlamentares de um modo geral estão nos seus estados já trabalhando, focados nas suas campanhas eleitorais. Então a gente tem uma menor circulação ali pela esplanada dos ministérios, Praça dos Três Poderes. Ainda assim, é claro que existem manifestações pontuais, a gente já tem toda uma estrutura sendo montada na esplanada dos ministérios para o dia 7 de setembro, e a maior preocupação por aqui, inclusive eu vou fazer a cobertura do 7 de setembro pela Record TV, é justamente nesse dia em específico, né, que a gente deve ter muitas pessoas, inclusive vindas de fora do Distrito Federal, para esse momento, que no ano passado foi um ponto de tensão ali em relação a essa questão entre os poderes, né, de respeito à Constituição e, portanto, à nossa democracia. Então, a expectativa e o foco agora está centrado no dia 7 de setembro, mas ao longo dos últimos dias a gente teve um clima bem tranquilo aqui em Brasília. Tá aí então a Camila Andrade, obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez aqui no RN Opinião. Uma ótima tarde para você de trabalho.